O nosso próximo convidado de hoje é o radialista moçambicano Carlos Dias, ele que descobriu o gosto pela comunicação desde tenra idade e nós vamos descobrir tudo agora. Carlos, bem-vindo ao Bem-vindos. Muito bom, muito obrigado, antes de mais nada, por estar aqui hoje. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Eu é que tenho a agradecer o convite e a oportunidade de me estarem a dar, obviamente. Carlos, é a primeira vez no Bem-vindos, não é? Sim, é a primeira vez. Então eu vou começar aquelas perguntas assim meio chatinhas, né? De como é que começou, como é que descobriu o gosto pela comunicação. Bem, antes de mais nada, eu costumo dizer muita vez que todos nós nascemos com um dom, não Exato. é? Pronto. E desde sempre, desde muito novo, que eu sempre tive, portanto, muito gosto pela comunicação. Obviamente que eu sonhava, enquanto criança, sonhava um dia em estar dentro de um estúdio para gravar e para fazer, portanto, falar com as pessoas, no fundo, e também o que me atraía mais era a parte da sonoplastia, a parte da produção em si também. Exato. Portanto, uma coisa que por vezes até não se vê, não é? Ou basicamente quem fala em locução nunca se lembra dessa parte, diria, dos backstage, a parte que está por trás, mas que sempre foi uma grande paixão que eu tive. E desde pequenino que eu sempre tive essa paixão. Aliás, eu recordo-me muitas das vezes, o meu irmão a querer, porque eu dormia num quarto com o meu irmão, ele a querer adormecer e eu à meia-noite ainda estava ali com as cassetes, põe para trás, põe para a frente, faz o deck, não sei o quê. Porquê? Porque eu não era capaz de, portanto, terminar uma cassete gravada, portanto, já venho desses tempos, sem ela estar já com umas produçõezinhas. E isso orgulho-me dessas coisas. Portanto, isso já vem de há muitos anos. Desde há muitos anos, sim, não é? Sim. Lembro-me também que a minha mãe, eu da minha missão tinha meus 10, 11 anos, ela ofereceu-me um rádiozinho, portanto, um deck, que só produzia música e gravava, mas era uma coisa muito simples. E então eu gostava de juntar tudo o que tivesse a ver, neste caso, com eletrodomésticos, portanto, o rádio, por vezes até o meu pai tinha lá uns aparelhos na oficina que eu fazia trabalhos de mecânica, em que eu juntava ali para parecer um estúdio. E confesso que o primeiro microfone foi o tubo de papel do rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico. Mas funcionava? Dava eu sei para falar. que pode fazer um telefone. Sim, não é? Sim, dá para fazer, exatamente. Não, aquilo funcionava, aquilo era, no fundo, acabava por ser exatamente não é? De uma criança de 8 anos, 9 anos, por exemplo. E já eras, então a tua brincadeira nem era os carros, a bola. Também era, mas eu sempre sonhei com isto. Mas esta era a mesma paixão, não é? É verdade, eu sempre sonhei com isto, sempre quis ir procurar mais e descobrir mais coisas sobre isto. Exato. E eu, aliás, só para corrigir um pequeno ponto, portanto, eu nasci em Moçambique, mas eu estive lá mesmo muito pouco tempo. E depois, entretanto, regressámos para Portugal. Mas já foi, portanto já estou aqui a avançar também um bocadinho, foi a possibilidade de retornar ao país que me viu nascer há relativamente pouco tempo. Pouco tempo, exato. Mas a ideia e todo este desenvolvimento foi aqui em Portugal, obviamente, não é? Ouvir também outras rádios e outras coisinhas, mas tenho uma grande paixão. Exato. Falando então desta passagem de Moçambique para Portugal, ainda houve ali 2 anos de Londres. É Londres, se não me engano? Sim, mas isso já foi, portanto, salvo erro, em 2000 não, foi em 96. 96? Sim, foi em 96, Londres. 97, exatamente. E porquê? Também tem a ver com a rádio. Pois, eu ia perguntar o porquê, não é? Que eu sei que ainda há Marrocos também. Exatamente, também há Marrocos. Não, mas tem a ver com a rádio porquê? Porque eu, nessa altura, quando estava, portanto, antes de ir para a Inglaterra, trabalhar, portanto, como qualquer pessoa, tem sempre aquela ideia de poder ir conhecer outro país. Exato. Pois é, antes, agora que terminei os estudos, deixa-me dar uma voltazinha pequenina. Mais ou menos. Exato. Depois, eu nessa altura já fazia parte, portanto, de uma rádio, neste caso da RCM, que foi a rádio que a primeira rádio, a Rádio Clube Marinhense da Marinha Grande, foi a primeira rádio, portanto, em que eu colaborei. E é uma história engraçada, porque nós, na altura, acompanhávamos muito o desporto e acompanhávamos também os ralis. E então, por norma, quem normalmente liderava os ralis, portanto, regionais, normalmente eram os ingleses. Exato. Portanto, e para entrevistar os ingleses, eu não conseguia. E então eu digo isso na brincadeira, mas por um lado se calhar tem um bocadinho de razão. Exato. Ou seja, eu pensei assim, eu não posso andar a entrevistar os últimos, eu tenho que entrevistar os primeiros, não é? Exato. Portanto, então juntou-se o útil ao agradável. E eis que o desejo de um dia vir a conhecer a Inglaterra
também tem a ver com a música, porque nós sabemos perfeitamente que a Inglaterra vive da música. Exatamente. Não é? E então foi um juntar de uma série de coisas. Foi o ir aprender mais o inglês, foi o ir conhecer, portanto, a capital da música, diríamos nós, não é? E também, obviamente, de sair de Portugal para ir conhecer novas aventuras e novos projetos, obviamente. Falou-me da música, né? Falaste-me da música. Exatamente. O Terra Nova surge daí, o grupo? O Terra Nova surge quando regressei de Londres. Porquê? Porque eu, quando regressei de Londres... De Londres para Portugal. E de Londres, exatamente, para Portugal. Quando eu regressei... aliás, eu só volto um bocadinho atrás. Eu regressei também porque, na altura, eu já conhecia, portanto, hoje a minha esposa, que na altura já namorávamos, e então regressei também para nós depois então avançarmos a nossa ideia de vida, que seria o casamento. E em Londres, na altura, não seria, portanto, não seria a melhor opção. Exato. Depois, então, ao regressar, depois de vir a Londres, por acaso fui à rádio que me tinha conhecido, mas na altura não haviam, diria, vagas. Além disso, eu vinha com umas ideias, portanto, muito à frente no que toca à parte da produção de áudio, porque eu aprendi lá, não é? E que eu conhecia. E às vezes transmitir essas ideias. E eu queria, é verdade, eu queria transmitir essas ideias. Eu já sonhava com aquelas brutais produções e mesmo com aqueles jingles todos que hoje se conhece nas rádios atuais. E, aliás, como prova disso, eu tenho que, antes de ir para Londres, eu próprio fiz os meus jingles, não é? E os jingles já demonstram alguma coisa, que eram diferentes na altura. E então, quando eu chego de Londres, eu trazia muito material também comigo e eu quis apresentar esses materiais. E houve alguém lá dentro que me disse que estávamos em Portugal, portanto... Não funciona. Exatamente. E eu... Pronto, ok, tudo bem. E depois, entretanto, foi naquela fase de eu estar a preparar, portanto, a construção da minha casa, da habitação da minha e da Ana, e eu queria estar envolvido em qualquer projeto. Neste caso, queria continuar com a arte da música, do entretenimento, da comunicação. Exatamente. Pronto. Acabei por estar, neste caso, a colaborar já, a fazer, portanto, a fazer a parte de produção para uma rádio FM e para algumas web rádios e mesmo também associações que, portanto, me queriam, portanto, solicitavam os comerciais para a divulgação desses eventos. Acabei por começar mais ou menos por aí. Além de que, obviamente, o jingle já os fazia antes. Já fazia, exatamente. O Terra Nova surge no momento que, como a rádio na altura não aceitou, portanto, as minhas ideias, eu tinha que realmente estar inserido em algum projeto e na localidade, portanto, porque eu venho do meio rural, portanto, habito no meio rural, portanto, na Maceira, junto à Leiria, havia, portanto, a facilidade, e tudo, obviamente, tudo começou numa brincadeira, mas havia a facilidade de nós iniciarmos um projeto de música tradicional. Portanto, também partindo de um princípio que tínhamos que adotar por um instrumento mais simples. Porquê? Porque, no fundo, a nossa associação Terra Nova, portanto, é uma associação de jovens, portanto, sem fins lucrativos. Exato. E o objetivo era, portanto, aceitarmos, portanto, todo tipo de pessoas, mas principalmente jovens, para que divulgássemos, então, a percussão tradicional e os cantares. Portanto, daí o projeto Terra Nova, que durou 12 anos. E o projeto Terra Nova, só uma pergunta, Carlos, não é uma banda? Não, o Terra Nova é um grupo de percussão. Pronto, eu e tinha cantares. a ideia que, não é? Que neste momento ainda está registado, portanto legalmente, mas está fora de atividade. Foi no momento que o Carlos foi para Marrocos. Portanto, quebrou um bocado. Ou basicamente quebrou. Quebrou também porquê? Porque apanhamos, e isto não estou a esconder nada, apanhamos aquela fase da vida de que a gente sabe perfeitamente como é que está o nosso Portugal, não é? E muitos tiveram que emigrar. Exato. Outros tiveram que acompanhar os seus pais. Outros cresceram, foram para a universidade. E depois há uma expressão que eu uso muita vez, que é dançar o malhão em cima do palco não é para toda a gente. E porquê? Porque, por exemplo, eu dou um exemplo. Tínhamos lá um menino. Esse menino ou uma menina. Essa menina, entretanto, começa a namoriscar. O seu namoradito vê e diz, mas estás ali, a tocar bombo, não sei o quê. Pronto, e então também tivemos um bocadinho... Foram-se desligando aos poucos, exatamente. Não é? Bem, mas foi uma fase de 12 anos, que durou 12 anos, e então foram gerações que passaram por ali, ao qual... Sim, 12 anos ainda aguentaram-se bem. É verdade. Aliás, eu orgulho desse projeto, ao qual eu fiz parte e faço, no fundo, ainda sou presidente da associação, mas já está, portanto, não está em atividade. Não está em atividade. Agora o que está em atividade, mas obviamente... existe. Oficialmente existe. Sim. Um dia, se tiver que voltar ao ativo, exatamente. É só voltarem. Provavelmente, se calhar, eu, para ser sincero,
Dentro da música tradicional, porque nós tínhamos as duas vertentes. Tínhamos os cantares, música tradicional, e tínhamos, portanto, em que divulgávamos também outros instrumentos tradicionais, o cavaquinho, a viola e outros mais, e também, obviamente, a percussão. Aliás, aqui bem perto de nós fizemos alguns desfiles quando foi o 25 de Abril, aqui na Avenida da Liberdade. Da Liberdade. Exatamente. Portanto, é dentro dessa natureza que o grupo, portanto, se empenhava. Era na divulgação da música tradicional, da percussão, e também, obviamente, proporcionava os tempos livres, portanto, aos meninos da nossa região, como eu costumava dizer. Ok. Carlos, então, esta ida a Marrocos, como é que se explica? Não, como é que foste parar a Marrocos? Bem, já agora. A ida a Marrocos, portanto, a ida a Marrocos, no fundo, nada tem a ver, portanto, com a parte de voice-over e audioprodução. Eu achei que fosse por causa disso. Não. Tem a ver com a comunicação, mas não? Não, eu continuo, portanto, eu exerço essas funções também lá. Porquê? Porque de lá é onde eu estou neste momento, é onde eu consigo comunicar, portanto, com todo o mundo, ou neste caso com quem me solicita os trabalhos, mas eu estou em Marrocos, portanto, numa empresa que represento de energias. Okay. Por sua vez, sou freelancer, portanto, na área de produção e voice-over. E a partir de lá, falando de Marrocos, porquê? Porque antes de eu ir para Marrocos, diríamos que foram várias as portas que eu bati em Portugal e por vezes não obtive resposta alguma. Pronto. E aí, Marrocos para mim é muito importante e continua a ser, porque além de ser um país de oportunidades, eu fui mostrar o meu trabalho, portanto, a muita gente que, neste caso, marroquinos e outros mais, portanto, que são, por exemplo, dou o exemplo de espanhóis, felizmente hoje estou a trabalhar também para a Espanha, que conheci em Marrocos, e aí que Marrocos dá-nos a possibilidade, abriu-nos umas portas, coisa que não aconteceu anteriormente. Portanto, daí é que eu estou a dizer que Marrocos, e neste momento, aliás, estou lá, neste momento estou em Marrocos, amanhã vamos ver. Amanhã já regressa. Também aqui pertinho, não é? Não é assim tão má a viagem de avião. Não é muito longe. Não é muito longe. Faz tranquilamente. Faz tranquilamente. Muito bem, eu sei que, portanto, mas continua a fazer também comunicação. Sim, aliás, eu continuo, exatamente, e estou cada vez a apostar mais. Aqui em Portugal também? Sim, em Portugal. Em Portugal, no fundo, eu estou lá, portanto, normalmente eu estou lá um período de tempo e depois regresso. Venho pouco tempo a Portugal. Tem uma vida de vai e vem. Exatamente. Anda muito de avião. Exatamente. Avião e carros. Não é que eu gosto muito de avião, mas... Pronto, à parte disso, sim, divido, portanto, o meu tempo, tanto lá em Portugal, tanto aqui em Portugal como em Marrocos, mas na parte da área da comunicação, felizmente, portanto, tem vindo a crescer muito. E, se calhar, por causa de lá estar, não é? Porque eu fiquei a conhecer muitas pessoas na área portanto, até mesmo dos eventos, portanto, na área também da promoção dos artistas, ou até mesmo da rádio, não diria tanto, porque além de estar em comunicação com a rádio, não é muito fácil. E porquê? Por causa da pronúncia que eu tenho em francês. Eu falo um bocado francês, obviamente, mas... E esta é a pura verdade, portanto, eu inclusive, há lá uma grande rádio em Marrocos, que é a Hit Radio, ela é das mais tocadas e das mais ouvidas em Marrocos, que eu tive o prazer de conhecer o diretor de produção, que ele gostou do meu trabalho, mas ele próprio também me disse assim, Carlos, olha, eu vou-te ser muito sincero, é assim, nós todos aqui falam em francês. Exato. Porque é que eu iria escolher um português que a pronúncia, portanto, ainda não está bem... Não está bem... Exatamente, mas mais resto, olha, naquilo que eu puder ajudar, pronto, e as coisas têm sido assim. Agora, de lá, obviamente, é o que eu costumo dizer, trabalho para todo o mundo, porque felizmente pronto, consigo falar o inglês, o francês, o espanhol, e o espanhol também já agora aproveito para dizer que felizmente hoje também já estou a fazer muita coisa para a Espanha, portanto, tanto na área dos DJs, portanto, nos intros para os DJs. Exatamente. Que me conhecem, que me solicitam, e também para os eventos, para os congressos de salsa, bachata e quizombas e isso tudo. Portanto, que lá está, foi em Marrocos que eu conheci. E lá junta-se, é um ponto de encontro... Não é? Exatamente, mas é um ponto de encontro de várias culturas, exatamente. Exato. E isso aí é fantástico. Agora eu pergunto, será que eu, por exemplo, aqui em Leiria, iria encontrar essa possibilidade? Pois. Se calhar não, né? Se calhar não. Portanto, Marrocos sempre vale a pena. Valeu. É? Valeu e vale a pena, continua a valer. Ivan. Oh, Carlos, em todos os aspectos. Um dos teus maiores desejos sempre foi regressar à terra-mãe.
Eu não sei se me disse há bocado, sim. Se esta bocado já voltaste. Sim, foi. Eu já tive a sorte de tive um convite para ir também em trabalho, a nível profissional, portanto, na parte das energias a Portugal, a Moçambique. Fui conhecer o Norte e confesso que foi muito... é algo inexplicável, porque... Claro que se eu disser que não me correu a lágrima no canto do olho, é mentira. Foi o facto de eu sair de Leiria com destino a Moçambique, regressar 36 anos depois, tocou muito. E tive a sorte, portanto, de conhecer Nacala, Nampula, que é no norte de Moçambique, e foi uma experiência, portanto, que me vai ficar. Aliás, eu desde que saí de Portugal, desde que saí daqui até lá, eu recolhi imagem, fiz a recolha de imagem, para quê? E mesmo lá também, para que depois, se entretanto retornasse, propusesse, portanto, à Câmara local, ou seja quem for, fazer a divulgação de um filme. Porquê? Porque eu tive contato com várias pessoas. Eu estive em sítios que as pessoas me diziam, alguns portugueses me diziam assim, olha Carlos, não vais ali para aquela zona que aquilo é assim um bocado arriscado. Mas eu sinceramente não tive qualquer pudor nesse aspecto. Independente de ser ali ou noutro sítio qualquer. Depois conheci também outra zona muito interessante, que é a Costa de Matimbano, que é fantástica, adorei aquilo. E estive lá no meio das cubatas com as pessoas todas e eu achei isso engraçado. E eu, por acaso, há pouco ali em off, estive a falar com um amigo meu, que eu olhava para aquelas ruínas, diríamos nós, que fazem parte do passado, não é? É verdade. E em que muitos me falaram, portanto, e diziam-me assim, olha Carlos, aquilo era dos portugueses. E obviamente, por mais que a gente não queira, aquilo mexe connosco, não é? Mexe connosco, pois é. Exatamente. Saíste lá muito novo, não trouxeste, assim, não tens memórias vivas da altura em que saíste, não é? É assim, eu não tenho memórias, mas é engraçado que é como se... Primeiro porque eu sempre defendi, em todos os aspectos, mesmo na escola primária, ou mesmo durante o meu percurso de escola, sempre defendi que nasci em Moçambique. E só orgulho muito disso. Exato. E depois, todas as pessoas que eu soubesse que eram africanas e que tinham chegado à escola, independentemente de termos 500 ou 1000 alunos, eu ia querer saber quem é que veio de Moçambique. Pronto. É engraçado. Eu tenho uns amigos que fizeram primária comigo, que vieram de lá também. E depois também há outro fator muito importante, é que o meu pai fez lá o serviço militar e depois acabou por se instalar lá durante algum tempo, e daí a razão pela qual a minha mãe foi para lá. Exato. E eu nasci mais o meu irmão mais velho, portanto, e desde sempre, portanto, eu não vivi lá, obviamente não fiz lá a minha infância, mas está aqui. Está aí dentro, não há palavras, não há palavras. E depois regressar, então... Vieste com as raízes. Com certeza, com certeza. E quando lá estiveste, sentiste-te em casa? A parte do sentir em casa, eu pertenço aqui. Conseguiste sentir isso? Não sinto, é assim, não. No momento que eu aterrei, sim, senti um cheiro diferente, senti aquela terra quente, inclusive. Não sei porquê, eu falava com as pessoas, até mesmo na parte da aduana e isso tudo, eu tinha o prazer de mostrar, não, eu nasci em Moçambique, está aqui no... É verdade, eu achei isso engraçado. Portanto, estava completamente à vontade. Agora, não deu para viver também muito tempo, porque eu também lá não estive lá muito tempo. E também foste a trabalho, não é? Foi em trabalho. E eu era que absorver o máximo tinha que viver aquele momento, porque eu sabia que lá embaixo estava Maputo, neste caso Lourenço Marques, Maputo. Mas eu estava num sítio completamente diferente, portanto estava cá em cima. E muitas pessoas também me falavam que aquela zona do norte seria muito diferente da outra lá de baixo. Daí que... E eu, quando falava também com as pessoas, eu também tinha aquele pequeno receio de dizerem assim, tu és filho de retornados, ou isso tudo, isso. Não é? Eu também tinha, então falava com as pessoas educadamente, obviamente, tinha todo o orgulho em dizer que era moçambicano, ou aliás que tinha nascido em Moçambique, mas também estava sempre à espera, um bocado daquela, se houvesse alguém que dissesse, então mas como é que tu nasceste? Pois, aquelas perguntas que depois não conseguias... Exato. Podia não cair bem, mas felizmente nunca tive problema algum. Nunca. É bom. Muito eu bom. Pensei que ainda não tinhas regressado para lá, mas como disseste-me que foste... Espero um dia outra vez regressar. Há quanto tempo? Isto foi há 6 anos. Há 6 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos. Que eu lá estive. Eu adoro Moçambique. Eu ia para Moçambique para passar o fim de semana e ficava 15 dias. Tenho lá muitos bons amigos também e chocou-me um bocadinho a situação que Moçambique está a atravessar agora, não é? Parece que já passou, mas não. Sim, estamos só
colher e a limpar aquilo que aconteceu, mas o bom é ver que o mundo continua unido, não é? Em prol de Moçambique, há muita gente a ajudar. Com certeza. E eu acho que isso é que importa, não é? É levantarmos quem está no chão, porque nunca sabemos o nosso dia da manhã. Com certeza, isso é verdade. Exato. Carlos, continuas a fazer comunicação? Sim, é? continuo. Com vários outros trabalhos, com outros, não é? Exatamente. Espanha, Marrocos. E mesmo, aliás, eu neste momento, portanto, estou a gravar para alguns países africanos. Por exemplo, olha, estou a gravar para São Tomé. Exato. Estou a gravar para Angola, estou a gravar também para Moçambique, neste caso para uma rádio, que é a Rádio Chimoio, salvo erro. Para a Guiné, felizmente está com alguma força, que é mesmo assim. Exato. Com Mas também já estás a gravar para a Guiné também. Sim, estou a trabalhar neste caso estou a gravar para fazer promocionais, portanto, de artistas guineenses. Ok. Pronto, no fundo acaba por ser isso. Mas vão com um bom leque de países africanos. Sim, lá está Marrocos. Porquê? Porque tudo começou por começar a colaborar com a comunidade da Guiné em Marrocos, neste caso de estudantes universitários, que estão espalhados por todo o Marrocos, portanto, tanto a nível de Tanger, como a nível de Rabat, Fez e outros, e tudo começou mais ou menos por aí, foi saber que ia haver... Aliás, eu penso que até o primeiro trabalho que eu fiz e entrei pela porta para a Guiné, salvo erro, para fazer o intro, a introdução e o promocional da Miss Guiné-Bissau Marrocos. Okay. Portanto, tudo começou aí. E depois tive a sorte de conhecer pessoas também fluentes na área da comunicação. Estou-me a lembrar, portanto, da Benazir, que é uma pessoa, portanto, que está no Brasil, hoje a viver no Brasil, mas também está na área, portanto, do jornalismo, foi também Miss, e hoje é a presidenta, portanto, da ONG. E depois foi conhecer outros artistas. Tive o prazer também, neste caso, conhecer o Meno Júlio, que, portanto, do produtor da Mero Eventos, que as coisas a partir daí têm fluído. Portanto, já não falando, obviamente, na parte de DJs, portanto, fazer os intros para DJs também. Por exemplo, para Angola também já fiz alguns intros, também já gravei alguma publicidade para uma rádio de Viena. E as coisas vão... E, aliás, isto no fundo é comunicação, vai-se passando a mensagem uns para os outros. E não estar parado é que é o fundamental, mais não exatamente. É? Carlos, muito obrigada por ser estado no nosso programa. Só a pouco. Eu sei e vi que tens muitas histórias para contar, portanto conto contigo mais vezes aqui no nosso programa. Terei todo o gosto. Obrigada e até uma próxima. Ok, obrigado eu.